Fala pessoal, estamos aqui de volta com as nossas aulas, né? Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre análise de dados, gráficos e tabelas, né? Um dos nossos objetivos aqui é demonstrar para você como a gente faz a leitura dos gráficos, como a gente faz a interpretação de tabelas e ao mesmo tempo a gente vai ver como é que ela vem sendo vista, né? Como é que ela vem sendo abordada no Enem, né? À medida que você vai vendo as informações, à medida que você vai vendo a evolução, a gente pensa que a análise dos dados seria somente você observar um gráfico, uma tabela, e a gente vem percebendo que ela está mesclando com outros conteúdos, com outros cálculos. Ele requer mais cuidado, mais atenção. E a gente vai abordar isso aqui no decorrer dos vídeos, né, no decorrer das abordagens relacionadas ao tema. Fique bastante atento que cada vez que a gente for aqui avançando no vídeo, a gente vai trazendo novas formas de visualizar o assunto e novas formas de você responder e encontrar esse assunto dentro da prova do Enem. Então vamos aqui. O que seria a análise de dados? O que seria os gráficos e as tabelas, né? Primeiramente, você tem que ver que os gráficos eles facilitam a nossa análise de dados, né? Qual é a intenção dos gráficos, né? Geralmente eles vão estar dispostos ou na forma de linha, ou na forma de coluna, na forma de pictograma, setor circular. E às vezes eles vêm associados a alguma tabela, né? A tabela gerou o gráfico e ela pôde aí visualmente lhe ajudar, né? Lhe facilitar a sua interpretação, né? E às vezes você usa isso com poucos dados, com poucas informações, né? A gente chama de dados discretos, né? Que são números consideravelmente grandes, mas que eles são lá abordados de forma sucinta, de forma clara, né? Além dos gráficos, né, que você observa, a gente tem que analisar o seguinte, que geralmente eles trazem no mínimo, né, dois dados, né, um no eixo vertical, outro no eixo horizontal. E eles fazem isso para poder facilitar a interpretação, né? E você vai ter duas unidades no mínimo para poder analisar. E que tipos de gráficos eu vou encontrar, né? Você encontra gráficos de pontos, de linhas, de colunas, pictogramas, setor circular ou pizza, né? Existe também um formato de gráfico de caule e folha, e a gente não usa muito aqui no Brasil, mas ele é bastante usado ali na Europa. A gente tem as tabelas que são apresentadas, né? Que você faz a leitura, a interpretação de forma horizontal, de forma vertical. Ela pode estar completa ou incompleta, né? No sentido de que ela vai estar, por exemplo, dando informações, você vai ter que completar essas informações através de cálculos ou não tem pelo menos, por exemplo, o total, né? E eu considero também que a matriz ou as matrizes elas também estão encaixadas nesse sentido, nessa ideia de tabela, né? Nessa forma de você interpretar, porque eu tenho linhas e tenho colunas ali organizadas. Qual é a dica que a gente dá aqui para você para interpretar e ler os gráficos, né? Primeiro ponto, né? Primeiramente, né? Confira se essas informações elas batem com as do enunciado, né? Muita gente aí confunde-se na hora de você interpretar, né? Primeiro você lê lá a questão, interpretou, observou ali o gráfico, está batendo as informações? Ok, não está batendo, ou o gráfico não é condizente com o enunciado, ou o gráfico está equivocado, ou, né, ele vai exigir mais alguma coisa de você. Entenda que o tipo de informação que está lá destacada, ou no eixo vertical, ou no eixo horizontal, né, elas representam alguma informação. E você precisa entender o gráfico como um todo. Então, por que que lá no gráfico, por que que lá na tabela eu tenho aquelas medidas, eu tenho aqueles valores? Eu preciso entender o que é que aquilo está significando para mim. E interprete com calma, pois geralmente, né, as questões elas hoje estão vindo contextualizadas. Elas não estão vindo mais somente o observe o gráfico e responda. Observe o gráfico e aponte o maior e o menor, né? Eles trazem aí um contexto, uma história, um engajamento, né? Toda uma contextualização que vai fazer você interpretar melhor e entender, né, que de fato aquele assunto, que aqueles dados ali apresentados, eles têm uma certa relevância, uma certa praticidade.
Fazendo aqui uma primeira interpretação, né? Por exemplo, né? Eu tenho esse gráfico aí que foi usado numa questão de matemática do Enem de 2015 e ela está falando sobre a desvalorização de veículos após a sua compra. Quais são as primeiras coisas que eu tenho que observar, né? Primeiramente, observe que aqui no eixo horizontal eu tenho um tempo de uso, né? Está dado em anos, ou seja, cada um desses valores aqui no eixo horizontal representa valores em anos, ou seja, 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8, 10, 12, 14 anos. E eu tenho aqui no eixo vertical o valor, olha aí a interpretação, ó, o valor em reais. Você conta aqui que está em milhares, né? Ó, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, 35 mil, 40 mil, 45 mil, 50 mil, 55 mil. Beleza. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho duas linhas, né? Uma linha, né, de um gráfico que fala aí de um valor X, né? Ou de um carro X, de um carro X. Eu tenho outra linha, né? Um pouco mais cheia, ele apresenta aí um valor Y, né? Não confunda com o eixo X ou eixo Y. Aí está falando talvez de dois tipos de carro, duas marcas de carro, carro X e carro Y. E o que é que eu posso interpretar a partir disso aqui, né? E lá na linha X, né? Meu carro, ele tinha aí um valor inicial, né, de 30 mil e foi sendo desvalorizado. Chegou aqui a esse valor aproximado de 15 mil, né? Ele fez aí uma perda ou uma desvalorização, como a própria interpretação já falou. E do Y, eu tenho aí o valor inicial de 55 mil, ele foi se desvalorizando e se aproximando aqui dos 10 mil reais, né? Outro detalhe que eu posso olhar aqui no gráfico, né? Teve um momento em que os dois, em que ambos estiveram com o mesmo valor, né? Então aqui o que a gente chama de ponto de intersecção, né? Ponto de intersecção é quando a desvalorização de x é igual à desvalorização y, ou seja, quer dizer que os valores de x e os valores de y eles são idênticos, né? Eles são iguais. Outro ponto que você observa, né? Que antes da intersecção, quem tinha um valor maior era o carro y, né? Ele está aqui acima do carro e tem o valor y, o valor x, 30 mil, né? 55 mil, 30 mil. E aí ele foi perdendo o valor, né? Foi sendo desvalorizado, até que houve um momento em que ele foi, ou ele possuiu o mesmo valor e o y, né? O y e x estiveram iguais, e houve uma inversão, né? X passou a ter menor desvalorização e Y passou a ter maior desvalorização. Então, antes de um certo ponto de intersecção, o carro Y tinha maior valor. Após o ponto de intersecção, o carro Y passou a ter menor valor. Eu poderia até dizer, fazendo a interpretação aqui, que já que eu estou entre o 8 e o 10, então eu posso dizer que eu tenho um 9 aqui, né? Entre 8 e 10. Então, só fazendo uma aproximação, né? Eles tinham aí aproximadamente, né? Fazendo a ligação aqui, ó, um valor de 20 mil reais. Então, antes dos 9 anos, o carro Y era mais valorizado. Após os 9 anos, o carro X é que passou a ser mais valorizado. Você vê que aqui eu não fiz nenhum tipo de cálculo, só fiz uma análise, uma interpretação. A gente vai discutir mais, né, no outro vídeo sobre outras análises que a gente pode fazer, que cálculos a gente pode encontrar dentro da ideia de análise de dados, né? Se você gostou do vídeo, se inscreva aí, compartilhe com seu amigo, né? Deixe um comentário para saber se a gente fez aqui tudo certo. Valeu, até a próxima.